Bom dia, rapaziadinha. Bom, a gente já sabe como então também o professor falou que vai cobrar muito mais quadro clínico e tratamento, então eu vou dar algumas definições bem rápido, e aí a gente já segue para o tratamento. Então, basicamente, o cotovelo. Uma das principais questões inflamatórias no cotovelo vai ser a epicondilite, né? Como pode ser também a epicondilose ou epicondilalgia, algia de dor e epicôndilo de epicôndilo, certo? Só que ninguém fala isso, então a gente tem os dois tipos de epicondilite, que no caso é a inflamação do epicôndilo. Então tem a medial e a lateral, ou como conhecida golfista e tenista, tudo bem? Só lembrar, a epicondilite medial vai acometer os flexores de punho, certo? Que é a região interna do antebraço, flexores do dedo e também pronador redondo, tá bom? Já a epicondilite lateral vai acometer extensores de punho, extensores de dedo e também o mais supinadores, tudo bem? E é o mais comum. Os atletas basicamente são os menos acometidos por conta disso, ou as pessoas comuns são mais acometidos que atletas. Por quê? Basicamente porque os atletas eles têm acompanhamento, eles vão ter o fortalecimento e tudo mais. Acomete mais pessoas de 35, 45 anos. Acredito que isso aqui não é necessário. Quadro clínico, basicamente. Então, a gente não precisa utilizar a ultrassom nem ressonância magnética, é completamente diagnosticada clinicamente por dois testes. Então, isso é bem importante lembrar. O de Cousing e Cousing invertido, tudo bem? Então, o Cousing e Cousing invertido para epicondilite medial e Mil também, e Mil invertido para epicondilite medial. Então, a gente pode detectar a epicondilite lateral por dois testes, o teste de Cousing e o teste de Mil. E para detectar epicondilite medial é só utilizar o teste de Cousing invertido e o teste de Mil invertido. Beleza? Basicamente é isso. Então são os mesmos testes, a gente só inverte a posição das mãos, tá bom? O quadro clínico da queixa lateral. Então, epicondilite lateral, geralmente a gente vai ter dor, obviamente, no epicôndilo lateral, vai aumentar na palpação, porque a gente entende que é uma inflamação, então quando você aperta, você vai ter uma irritação desse tecido. Pode se espalhar para os músculos extensores, porque se tem inflamação, pode ter uma compressão do nervo, compressão dos músculos, compressão do tendão, o que vai, consequentemente, pode aumentar a dor. Então, aumenta também a dor na contração da extensão, tudo bem? Como a gente viu, o epicôndilo lateral vai acometer os extensores de punho. Então, quando você faz essa contração, pode gerar essa diminuição do espaço, aumenta essa compressão, que vai fazer com que doa mais. Então, o queixa medial. A dor no epicôndilo medial, obviamente, região mais interna do cotovelo, vai aumentar na palpação, a mesma coisa. Pode se espalhar para os músculos flexores e a dor aumenta na contração dos flexores, tudo bem? Tratamento médico. É muito raro ter cirúrgico, ser cirurgia, só se estiver muito grave, tudo bem? Basicamente, medicamento analgésico, algumas questões de infiltração, corticosteroides, porém também a gente sabe que usar corticosteroides por muito tempo não é bom, tudo bem? Então, a gente trabalha com alguns tópicos. É basicamente como se fosse uma tendinite, em partes, por assim dizer, né? Então, controle de dor. O paciente com uma EVA, né, maior que 4 pontos, então se ele tiver com EVA maior que 4 pontos, a gente vai utilizar isometria, tudo bem? Que é a principal conduta para a tendinopatia, como eu falei. Então, a gente vai controlar a dor, lembrando, usar a isometria, né? Onde a carga vai ser conforme, né, a tolerância do paciente. Então, a gente também não pode usar muita carga, porque senão o paciente pode ficar com mais dor, certo? Laser e ultrassom, a gente vai ter que usar isso, não utilizamos corrente de tendinopatia, tudo bem? Também tem aquelas regrinhas, não colocar às vezes em cima de tendão ou determinados tipos de tecido. Então, só laser e ultrassom. Lembrando, a gente sempre tem que buscar vascularização e controle da dor. Então, por isso que o laser e a ultrassom vai ajudar nessa questão, beleza? Com a dor controlada, então se o paciente estiver com a EVA menos de 4 pontos, a gente trata com isotonia, certo? Porque isotonia nada mais é do que a questão do movimento contração muscular, concêntrico e excêntrico, certo? E vai dar ênfase em cargas excêntricas, então é como se estivesse voltando do movimento da contração, entendeu? Então, obviamente é um movimento contrário ao concêntrico, óbvio. Se a gente tiver desequilíbrio muscular, como a gente já sabe, a gente vai fortalecer o mais fraco. Então, você fortalece o mais fraco para deixar esse equilíbrio e também não ter uma questão de compensação, beleza? Se eu não me engano, a relação de força entre
Os dois têm que ser de aproximadamente de flexão, extensão 80 a 90% e de pronador e supinador é de 75%, se eu não me engano. Fechou. Então, a gente pode ter desequilíbrio muscular, né, nas regiões proximais, onde então a gente pode ter que fortalecer ombro, escápula, cotovelo. Porque é aquela questão, se o paciente está com um pouco de dor, não consegue pronar o suficiente, não consegue fazer uma extensão ou flexão de cotovelo o suficiente, a gente começa a compensar com rotação de ombro ou essas questões, e a gente sabe que isso pode compensar e ter problema, certo? Dá para combinar exercício de isometria com de ombro e tudo mais. Exercício é o que não falta, tá? Beleza. Fechou. Se após o treino, então só lembrando, EVA maior que 4 pontos, isometria, laser e ultrassom, para controlar a dor e estabilizar, beleza? Dor controlada, EVA menos que 4 pontos, isotonia, ênfase de carga na fase excêntrica do movimento, beleza? Se após o treino a EVA, então a pontuação da EVA aumentar 2 pontos, a gente vai ter que diminuir a intensidade dessa reabilitação, ok? Porque provavelmente você teve uma intensidade a mais e aí o paciente tem mais dor e isso não é legal, porque isso também pode aumentar a questão do processo inflamatório, que é bem chato, tá bom? Se tem tendinopatia intercisional, a gente não alonga, tudo bem? Se não tiver tipo de tendinopatia, pode ser benéfico, tudo bem? Basicamente, o que seria essa tendinopatia? É quando o tendão e a sua inserção óssea, eles estão enfraquecidos e inflamados. Então, se você faz um alongamento excessivo com o seu tendão enfraquecido, você pode romper o tendão. Basicamente é isso, tá? Aí a gente vai ter 3 tipos de síndrome compressivas, beleza? A síndrome do pronador, supinador e túnel cubital, beleza? Cada um irá comprimir um nervo misto, então tanto informação motora como informação sensitiva, certo? É importante lembrar disso. Então a pessoa pode ter tanto sensação de choquinho como sensação de fraqueza, perda de força progressiva, beleza? Basicamente, síndrome do pronador. Vai comprimir o nervo mediano, certo? Então vai afetar principalmente essa região aqui, nervo mediano. Causa espasmos em tensão, então você pode ter uma contratura do pronador redondo e que vai causar essa compressão, certo? Lembrando, basicamente, a gente sempre está pronando a mão, sempre está usando muito a musculatura do antebraço, então é relativamente comum que isso aconteça, certo? Perfeito. Então, a causa da síndrome do pronador, principalmente, basicamente, unicamente, é espasmos e tensão do pronador redondo, tudo bem? Que vai causar compressão do nervo mediano que passa entre ou em cima dele. Isso não importa pra gente. Primeira alteração que acontece é sensorial. Como sempre, você sempre vai ter alteração sensorial, então você vai ter aquela sensação de formigamento, choquinho na região palmar, eminência tenar, né? Então, aqui, eminência tenar, tá bom? E também do primeiro até a metade do quarto dedo, beleza? E no dorso da mão. Então aqui assim a gente vai ter essa sensação de choquinho. Sensibilidade de extremidade do segundo dedo, terceira e metade do quarto, tá? Nem sempre, só lembrando, isso não é uma regra, tá? Nem sempre o paciente vai ter todas essas, vai ser essa regrinha. Não, então se ele tá com todos eles é porque tá. Às vezes ele pode não ter essa sensação de sensibilidade, de choquinho em todos os dedos, mas é importante a gente saber, beleza? E com relação à alteração motora, a fraqueza no flexor, então ele não consegue pegar o objeto, tipo, ele fica fraco, o objeto pode cair, algo do tipo, entendeu? Então aqui é o flexor curto, o abdor curto do polegar, beleza? A queixa mais comum é que deixar as coisas caírem, beleza? Por conta do medial, né? Então ele não consegue fazer isso. Como que a gente vai saber se não é túnel do carpo ou síndrome do pronador? Basicamente, a gente vai fazer o teste de síndrome do pronador. Se você fizer esse teste e der positivo, síndrome do pronador, obviamente. Mas tem 2 tipos de teste também, o Fallen e o Fallen invertido. Se os 2 derem positivo, não é síndrome do pronador, mas sim síndrome do túnel de carpo. Eu não lembro como é o de Fallen, se eu não me engano é o que você junta as mãos assim e assim, sabe? Mas é isso. Então, teste de Fallen e Fallen invertido, os 2 derem positivo, síndrome do pronador. Síndrome do túnel de carpo, perdão. E se o teste da síndrome do pronador der positivo, então você tem síndrome do pronador, beleza? E se os 3 derem positivo, você tá na merda. Lembrando, toda compressão nervosa, a gente sempre avalia todo o trajeto, beleza? Tratamento. Meu Deus, qual é o tratamento? O tratamento dos 3 são basicamente iguais, tá bom? A gente vai relaxar o músculo pronador redondo, então TENS, acupuntura, ultração, dry needling, terapia combinada e mobilização neural, certo? Então, lembrar de colocar mobilização neural para tratar essa compressão nervosa, beleza?
Basicamente é isso. E se tiver fraqueza dos músculos flexores por conta da alteração motora, a gente fortalece. Então pode ser que, como a gente já sabe que o André é meio maluco, a gente pode colocar, se tiver fraqueza, a gente pode fortalecer, beleza? Síndrome do supinador. Então, supinador é nervo radial, beleza? Então, a mesma coisa, espasmos e tensão contratura do músculo supinador, beleza? Mano, é muito fácil isso na realidade, mas tudo bem, tipo, enfim. Então, se tiver síndrome do supinador, vai comprimir o nervo radial, beleza? E aí, o que acontece? Espasmos e tensão do músculo supinador. Primeira sensação, o que vai acontecer? Formigamento e choquinho, nada mais. Só que agora é na região do dorso da mão, beleza? A região aqui dorsal da mão. O que vai acontecer? Região do dorso da mão, principalmente na parte radial. Então, aqui assim. Extremidades do segundo, terceiro e metade do quarto dedo. Perfeito. Tipo de alteração, a fraqueza nos extensores de punho e dedos, beleza? Nessa síndrome, o paciente pode apresentar mão caída, que é o famoso, enfim, eu não vou falar porque vai pro YouTube, então pode ser processado. Fechou? A mão fica meio que solta, sabe? Porque ele não tem mais força nos extensores, embora mantenha boa força de flexão. Aí ele fica assim. Tratamento, a mesma coisa. A gente vai relaxar o músculo supinador, beleza? TENS, acupuntura, ultrassom, dry needling e mobilização neural, beleza? Se teve fraqueza nos músculos extensores, o que a gente vai fazer? Fortalecer, beleza? Basicamente é isso. Síndrome do túnel cubital. Geralmente, tá? Síndrome do túnel cubital, gente, agora eu não lembro onde fica, não lembro se é aqui assim, ó, se passa por aqui essa merda. Eu não lembro. Mas enfim, vocês vão saber. Basicamente vai comprimir, né, o nervo ulnar na fossa ulnar, beleza? É o mais complicadinho, talvez o único que ele peça. Geralmente vai estar relacionado em muita atividade do cotovelo, então apoiar-se no cotovelo, o que vai causar um atrito no sulco ulnar, ou seja, pós-traumas também, excesso de flexão de cotovelo ou sequelas na fratura de fratura na região, beleza? Mas basicamente, então, síndrome do túnel cubital, a compressão do nervo ulnar dentro da fossa ulnar causada por um atrito excessivo, beleza? Ou algum pós-trauma de excesso de flexão, beleza? Primeira alteração que acontece é a sensorial, na região da eminência hipotenar. Então, a eminência hipotenar pode ser aqui, assim, tá ligado? Perto do dedão, tá ligado? E metade do quarto e quinto dedo, fechou? A principal questão motora são a fraqueza por parte de flexor profundo dos dedos, músculos intrínsecos na mão, tudo bem? Então, ele pode ficar com uma mão, essa questão do fortalecimento bem bostinha, beleza? Então, fechou. A fraqueza em uma parte do flexor profundo dos dedos, músculos intrínsecos da mão, então os lumbricoides intraósseos, e principalmente o da eminência hipotenar, que são flexor curto do dedo mínimo e abtor do dedo mínimo, tudo bem? Basicamente, o dedinho dele vai estar na merda. Fechou? A principal queixa, né, em motricidade física, que é a alteração da pressão palmar. Então, ele também tem essa dificuldade da pressão palmar. O teste, a gente consegue fazer o Wartenberg, a flexão mantida de cotovelo e tínio, que é a percussão nervosa, certo? Então, se der positivo, se ele sentir dor, é porque ele tá na merda. Tratamento. O tratamento é um pouco mais difícil, porque é causada por traumas, né? Geralmente, então traumas a fraturas e pós-traumas. Então, a gente pode fazer a cirurgia de transposição do nervo ulnar quando é necessária. Geralmente, né, a gente faz mobilização neural e tratamos da fraqueza da musculatura intrínseca da mão. E esses três tipos de síndrome... essa aqui é outra coisa. Os três tipos de síndromes não são tão comuns, tudo bem? Porém, a gente pode compreender o que os pacientes podem apresentar. Basicamente é isso. Lesão ligamentar. A gente sabe que é lesão ligamentar. Então, você teve uma lesão no ligamento. A gente tem os dois principais no cotovelo, que é o colateral e medial. Colateral, medial também tem isso. São decorrentes de traumas associados a luxações ou fraturas. Lembrando, uma luxação dificilmente vai ocorrer sozinha. Dificilmente ela vai estar isolada, tá bom? No ligamento colateral medial, vai ser muito comum ocorrer lesão por estresse de repetição, como, por exemplo, arremesso, certo? Que é onde você tem uma pressão ou uma diferença de intensidade do movimento muito grande. Então, também vimos que é um movimento abrupto, certo? Que pode caracterizar um trauma, beleza? Basicamente, o tratamento. A gente tem pouca evidência na literatura, porém, a gente segue todo o raciocínio geral. Então, avaliação dos sintomas. A gente vai avaliar todos os sintomas. Medicação anti-inflamatória não esteroidal, então, os famosos AINEs,
que a gente vai reduzir a inflamação e uso de medicamentos supervisionada, né? O que a gente vai ter que fazer? Ganhar amplitude de movimento, isso é óbvio, a continuação das atividades, né? Então, ter essa funcionalidade do paciente, fortalecimento muscular e cirurgia em alguns casos específicos, especialmente em atletas, certo? Ou se ocorrer ruptura geral, tá bom? Completa dos ligamentos. Aí a gente tem que fazer isso. Pós-operatório, menos evidência ainda, então mobilização sem estresse no enxerto, isso é óbvio, ganho de força e mobilidade sem estressar no enxerto e também tem uma progressão do exercício, mas também cada caso é um caso, a gente vai vendo. Luxações de cotovelo. Luxação de cotovelo é muito mais comum em criança, certo? Também porque eles têm uma frouxidão ligamentar muito maior. O mecanismo de lesão geralmente é a queda com o cotovelo e punho em extensão com forças de valgo ou supinação. Então, basicamente, a criança cai com a mão como se fosse, o Iron Man, tipo, quando ele vai voar, tá ligado? Que ele faz tudo aí. Mano, é como se a criança caísse em uma posição anatômica, tá ligado? Ela caiu, pum, e aí você tem essa lesão, pode ter essa luxação do cotovelo, quando o osso vai descolar ali da articulação, ou a articulação descola no osso. Então, raramente ocorrem isoladas, certo? Geralmente está associada, né, a outros tipos de lesões ou traumas. A luxação de cotovelo pode ocorrer em várias direções, porém, é o osso distal que vai classificar a direção da fratura e luxação, tá? Aí pode ser posterior, lateral, medial e divergente. Nos casos de luxações simples, então a gente tem redução incruenta. Ele falou que era redução incruenta, porém eu acabei... incruenta sem cirurgia. Só com imobilização ou algo assim. Aí o membro volta pro lugar sem cirurgia, porque estava escrito aqui também. E mais imobilização, beleza? Onde no caso, né, o cotovelo, a imobilização vai ser feita com uma tala engessada, que vai manter o cotovelo em 90 graus de flexão e o antebraço em rotação, né, para proporcionar maior estabilidade. Então, em luxações simples, a gente não precisa de cirurgia, a gente só imobiliza, uma imobilização feita com o cotovelo em 90 graus de flexão e o antebraço em rotação, beleza? Imobilização, nesse caso, no máximo 7 dias, beleza? Quanto mais rápido a gente voltar a mobilizar, melhor é, tá? E aí a gente começa com mobilização passiva e ativa, beleza? Tudo vai depender do paciente também. Agora, se a gente tem complicação séria, é cirurgia, não tem nem o que fazer. Geralmente é aquela banda de tensão ou fio K, né? Eu acho que é isso. Que você só, principalmente em criança, né? Porque a gente não quer acabar com a placa articular, né? Pra criança crescer, então a gente só remenda tudo. Fratura no lécrano. É uma fratura muito merda, porque é uma fratura intraarticular, então vai demorar mais para consolidar e acaba evoluindo para uma osteoartrose. Então você pode ou ter a junção completa ou você tem uma necrose ali da articulação. Necrose não, né? Uma degeneração excessiva. A cirurgia mais comum é banda de tensão, porque a gente não quer bloquear o movimento do paciente. Então você coloca as bandas de tensão, você começa a passar um monte de fio para segurar, assim que ele regenerar, a gente só tira. E aqui está escrito... Deu ruim muito mesmo, principalmente isso aqui. Olha o tanto de prego que tem nesse cara, mano. Meu Deus do céu. Mas enfim. Lembrando, né, consolidação de fratura, cirurgia a gente não tem muito o que fazer, então é só estabilizar e melhorar a circulação. Como se melhora a circulação, Nicolas? A gente também não sabe. Laser, ultrassom, essas paradas. Mas cada caso é um caso, né? Fratura da cabeça do rádio. Lembrando que a cabeça do rádio é muito importante, né? Para controlar o valgo excessivo. É que eu não sei fazer valgo excessivo porque meu ombro é normal, mas se fosse o Diego, aí a gente ia entender. Então, mecanismo de lesão. Queda com o membro superior estendido mais em valgo. Então, se ele tiver aqui, mais valgo. Isso é mais comum em mulher, às vezes. Quer dizer, já tem outra, porque a mulher tem um braço mais valgo. O que acontece com a cabeça do úmero, filho? A cabeça do rádio, na realidade, vai pra merda. Aqui é mais comum em mulheres, por conta de terem um padrão mais valgo que os homens, graças a Deus. Essa fratura afeta mais a pronação e supinação. Lembrando, a cabeça do rádio, ela também tem essa questão do controle da pronação e supinação. Então, se você fraturou, e principalmente dependendo do grau da fratura, aí você tá na merda. Porque a cabeça do rádio é responsável por aproximadamente 30% da resistência do cotovelo e estresse em valgo. Ou seja, sem a cabeça do rádio, ou se você tiver uma cagada muito grande, você vai perder significativamente para a capacidade da resistência a forças. Ih, caralho, isso é uma merda. Tratamento conservador, família, vai envolver a imobilização do braço, obviamente, com o uso de uma tipóia, e responde bem à mobilização precoce, obviamente, no tempo e intensidade correta,
certo? Para evitar rigidez articular e tudo mais. Tratamento cirúrgico, a gente vai ter osteossíntese e cupulectomia. Cupulectomia era muito famoso, graças a Deus não é mais tão famoso, que era a retirada da cabeça do rádio. Só que se você tira a cabeça do rádio, com o tempo você vai começar a ter o seu cotovelo muito inválido, que poderia comprimir, né, as estruturas adjacentes, e ia dar muita merda, como o professor falou. Então, basicamente, artroplastia, como que fala? Não sei se é artroplastia ou osteossíntese, que você, agora eles colocam uma cabeça de rádio artificial, né, de metal, ferro, aço, titânio, sei lá, só pra você ficar na merda, né? Fratura supracondiliana. Então, só lembrando, a imobilização do rádio, eu acabei não focando nisso. Tratamento conservador, a gente vai ter imobilização do braço afetado e mobilização precoce. Obviamente, tratamento conservador vai ser uma fratura leve, não vai ser uma puta de uma fratura. Então, a gente consegue imobilizar e depois ter essa mobilização precoce, beleza? E tratamento cirúrgico, basicamente, hoje em dia, você faz essa troca do osso. Você coloca uma cabecinha de rádio artificial, né? Aqui eu esqueci o nome, não sei se é osteossíntese, artroplastia, não lembro. Deve ser artroplastia, me perdoem. Certo. Fraturas supracondilianas. Então, é uma fratura acima do côndilo do úmero, basicamente. Como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma merda, hein? Mecanismo de lesão. Queda com apoio de mão com membro superior em extensão. Basicamente, quase todo mecanismo de lesão é igual. Você vai cair com o apoio, você vai ter essa super... ia falar super intensidade, mas a gente vai ter essa... uma intensidade excessiva, né? Que o osso não vai conseguir suportar, a articulação não vai conseguir suportar, que acaba distendendo, luxando e tendo a fratura, beleza? Então, sempre que for cair, não caia com a mão estendida. Bata a cabeça, mas não bata a mão. Certo? Normalmente nessa lesão já vem com desvio posterior de segmento distal, já que a gente fala que é ela que dá a direção, lembra? Muito mais comum em criança, tudo bem? Pois nessa fase elas vão ter a fase de crescimento, então não vai ser totalmente... eles não vão ter toda a calcificação óssea, já também vai estar mais rígido, e comum no idoso também, porque com o tempo a gente sabe, o idoso vai perdendo todos os nutrientes que ele tem, começa a degenerar, começa a ficar caduco, então qualquer queda é uma grande queda, certo? Tratamento, cirurgia, fios K, beleza? Fios K, principalmente em criança. Por que principalmente em criança, Nicolas? Como a gente já viu, ela tem placa de crescimento. Se você colocar uma puta de uma placa e um parafuso lá, o que vai acontecer? Você vai bloquear essa placa de crescimento. Então você coloca o fio K, remenda, como se fosse um monte de fio de nylon, espera... assim, e criança, pô, a gente sabe que criança tem um metabolismo ósseo e tudo mais, muito bom. Então vai ficar bonitinho, a gente só depois tira e já era. Só alegria. Tríade T. Então, lembrando, gente, fraturas supracondilianas, basicamente, cirurgia, certo? Fratura, mano, cirurgia. Fios K, basicamente é isso. Então, fratura supracondiliana, a gente vai colocar fio K, acontece principalmente em criança, tudo bem? Só lembrando, é uma fratura acima do côndilo do úmero, fechou? E tem também placa e parafuso, mas isso também já é velho, ou pessoas que não têm mais a placa de crescimento, beleza? Fechou. Tríade terrível. Puta, isso aqui é uma merda, hein? Tríade terrível. A gente vai ter fratura da cabeça do rádio, processo coroide e luxação da uno. Então, a gente tem a fratura da cabeça do rádio, que é a principal, né, que controla essa questão pronação e supinação. Vai ter luxação da uno. Então, a gente vai ter esse rompimento da ligamentar e também do processo coronoide. Deus do céu. Mecanismo de lesão, queda com cotovelo inválido, ou seja, que vai causar ruptura do ligamento lateral e cápsula anterior, beleza? Isso tudo, né, de cotovelo, gente. Isso aqui, mano, é cirurgia sem choro. Fratura / luxação de Galeazzi é a fratura do rádio com luxação da cabeça distal, mano. Então, tríade terrível, é importante lembrar, eu sempre tô passando muito rápido. Tríade terrível, lesão, cabeça do rádio, processo coronoide e luxação da una, beleza? Então, tríade terrível, fratura, cabeça do rádio, processo coronoide e luxação da una. Fratura ou luxação de Galeazzi vai ser fratura do rádio, então a gente vai fraturar o rádio, uma fratura completa aqui, mas com a luxação da cabeça da una distal. Então, a gente tem a luxação da cabeça distal da una, mais fratura do rádio, beleza? Principal movimento afetado, pronação e supinação. Por que será, né? Por que será? Se o seu osso tá parecendo um quiabo,
você não vai conseguir ter estabilidade na pronação. Tratamento, cirurgia com fios K. Basicamente, todo tratamento é fios K, gente. Se você colocar fios K, pelo menos 0,15 pontos, a gente tá certo. Fratura barra luxação de manteiga, ou de manteiga no caso, né? Manteiga a gente já consegue lembrar. Fratura da una com luxação da cabeça de rádio proximal. Então aqui é importante lembrar, galease, a gente tem a fratura do rádio, certo? Com luxação da cabeça da una distal. Então, fratura do rádio, cabeça una distal. Já na fratura ou luxação de manteiga, a gente vai ter a fratura da una com luxação da cabeça do rádio proximal, entendeu? Então, manteiga é fratura da una e luxação da cabeça do rádio proximal. Já de galease é fratura do rádio com a cabeça da una distal, beleza? Só lembrar disso. Basicamente, o principal movimento afetado é a flexão e pronação. Porque será? Vocês já sabem, né? Tá totalmente cagado. Isso aqui, mano, também fios K e tratamento. Reabilitação. Agora vem a parte importante. Reabilitação no tratamento conservador. Imobilização por 2 a 4 semanas, certo? Mas isso vai depender do cirurgião e da cirurgia. Se, por exemplo, for o Paulo Musi que for fazer a minha cirurgia, então, mano, a gente pode ficar em paz, tranquilo, sem nenhum problema. Então, 2 a 4 semanas de imobilização, beleza? Na fisioterapia, se o cara é sintomático, se o cara tá com muita dor, todo dodói, a gente vai fazer redução da dor com RTF, beleza? Recursos terapêuticos fásicos. Priorizar ganho de ADM, meu Deus do céu. Fortalecimento muscular, será? E função, então sempre reabilitar a função do paciente. É por isso que a gente é fisioterapeuta e está estudando isso. Sempre se preocupar com a consolidação, óbvio, e cuidado com o estresse excessivo, isso é importante. Cuidar com o estresse excessivo em forças torsionais ou forças de torção, tudo bem? Torsionais, eu nem sabia que existia essa palavra, torsionais ou forças de torção, tá bom? Porque é quando o osso é mais fraco e aí pode ter muita merda. Tratamento cirúrgico. Nem todo caso pode haver necessidade de mobilização, alguns casos a gente já pode entrar com mobilização precoce, mobilização sem nenhum problema, como eu falei, se é o Paulo Musi que me operou, tô com Deus, sem nenhum problema, fechou. Esse aqui é importante. Se o paciente perder 30%, né, perda de extensão do cotovelo em até 30%, já tem uma limitação importante no alcance do paciente, tudo bem? Então, se o cara não consegue fazer toda a flexão, ele já fica todo dodói, já vai ter que fazer uma... Caraca, como que é o nome? Ele já vai ter que fazer uma compensação também com a questão... Lembra daquela parada de tilt anterior? Então, como se você vai ter que fazer uma adução aqui da escápula para ir pra frente, aí é uma merda. Então, 30 graus de perda de extensão do cotovelo já é uma limitação importante, onde o necessário é ter 120 graus, beleza? Aqui, e agora grau de pronação. O grau necessário para supino e pronação é de no mínimo 50 graus, tudo bem? Então, geralmente, se você tem uma limitação de supino ou pronação, às vezes o paciente começa a compensar com... Se o paciente tem limitação de supinação, então ele começa a compensar com inclinação de tronco, beleza? Então, limitação de supinação, o paciente compensa com inclinação de tronco. Ele vai começar a inclinar o tronco para tentar supinar, certo? E se tem limitação de pronação, então, limitação de pronação, o que o paciente vai fazer? Começa a inclinar o ombro para você poder chegar no lugar certo, beleza? Lembrando, importar então, o grau necessário para supino e pronação, no mínimo 50 graus, certo? Limitação de supinação, o paciente vai compensar com inclinação de tronco. Limitação de pronação, compensação, é a abdução de ombro, como o professor falou lá na aula, certo? A primeira meta é sempre resgatar a ADM e atingir funcionalidade dos graus. Óbvio. A relação de força entre flexão e extensão vai ter que ser de 80% a 90%, beleza? E relação de força entre pronador e supinador, 75%. Se a gente tem fraqueza de mais de um, aí vai poder acabar cometendo outras coisas e tudo mais. Gente, agora isso aqui é a coisa mais difícil. Consequência das fraturas e luxações. Artrose. Principalmente se for intraarticular. Não é intraarticular. É intraarticular. Se for fratura intraarticular, que tem envolvimento com articulação, é pior ainda. Vai quase com certeza causar artrose, beleza?
Limitação de movimento, isso aqui eu não esperava por isso. Eu não esperava que uma fratura ia me causar limitação de movimento. Desvio em valgo, como a gente já falou, principalmente nas fraturas de cotovelo, que vai ter problema com a cabeça do rádio, beleza? Mano, teve problema com a cabeça no rádio, você provavelmente vai ter desvio em valgo. E contratura isquêmia de Volkmann. Isso aqui até vale a pena falar. É uma complicação muito rara e grave que vai estar associada, obviamente, a fraturas de antebraço e cotovelo, porém, ela vai ocorrer devido ao aumento da pressão nos compartimentos musculares, que vai levar à diminuição do fluxo sanguíneo e, consequentemente, né, em algumas últimas instâncias, lesão de músculos e nervos, o que vai resultar em uma perda de função, em casos graves, danos permanentes, beleza? É tipo uma síndrome compartimental, mas isso a gente já sabe. Então, contratura isquêmica de Volkmann é uma compressão dos músculos, beleza? Basicamente é isso. Então, eu acredito que não tem mais nada que a gente precise falar aqui. Tá certo. Gente, é só importante lembrar. Tudo